Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje eu tenho aqui um convidado maravilhoso, vocês vão se encantar por ele. O nome dele já diz bastante coisa, Paulo de Tarso. E ele vai contar para nós a história dele, que para mim também, vou conhecer junto com vocês, mas eu sei que é incrível e é de superação e de fé e vai inspirar a mim e a você. Fique com a gente até o final, não percam e indiquem para as amigas, que vai ser top. Boa noite, Paulo. Boa noite, obrigada, Deise. Paulo, por ter aceito o nosso convite, por vir aqui contar essa história. Eu que agradeço tremenda, a você, né? pela oportunidade. Imagina, obrigada. Fiquei muito feliz, nós lá em casa ficamos muito felizes. Que bom. Né? Tá aí a minha amada. A amada dele é maravilhosa, gente. Não aparece ainda. Nós vamos trazer ela aqui, né, Paulo? Vamos. A próxima é ela. A gente agradece de coração essa oportunidade. Nós que agradecemos. E eu espero dar meu testemunho, contar um pouquinho da minha vida, né, e que isso possa inspirar as pessoas. Amém, eu tenho certeza que a se voltarem para Deus. Amém. Né? Esse é o objetivo principal da gente estar aqui. É verdade. Não é aparecer, não é dar testemunho simplesmente, né? É procurar tocar as pessoas e que aqueles que não me conhecem possam sentir um pouco mais de fé, né? Ou sentir a fé. E aqueles que me conhecem a minha vida pregressa e minha vida de hoje, acreditem, vale a pena. Deus é maravilhoso. O que Ele tem feito na nossa vida não tem valor, não tem preço, não tem dimensão. É muito bom. É inexplicável. Inexplicável. Não tem nada que o mundo tenha que se compare, né? Tudo nada que o mundo pode te dar dar ou possa dar para as pessoas não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. Exatamente. Eu tenho certeza disso. E é isso que eu quero, de certa forma, transmitir para as pessoas. Amém. Então, bora lá. Como tudo começou? Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Como tudo começou? Começou no dia 6 de agosto de 1958. Uau! Quando você nasceu? Quando eu nasci. Muito bom. Como você já disse, meu nome é Paulo de Tarso. E a gente está aqui hoje pela graça e pela misericórdia. Né? Eu nasci numa família pobre, né? Já era o terceiro filho, né? E, infelizmente, perdi minha mãe tinha 3 ou 4 anos. E dali para cá, a minha vida... Você foi o último, então? Eu fui o último. E dali para cá... Não, tinha um menorzinho que eu, que era especial, e infelizmente veio a falecer, né, o Jefferson. Aí já tinha falecido a Yelba, e aí tinha a Yelda também, que está conosco até hoje. Minha irmã mais velha. Só ficaram vocês dois? Só nós dois. E dali em diante a minha vida foi se desenvolvendo, né? A gente passando algumas provações. Logo depois meu pai casou novamente, teve um outro casamento. E aquilo que era para ser uma bênção na nossa vida se transformou numa tribulação, né? Alguns anos depois, minha irmã foi morar com uma tia. Eu fiquei em casa com meu pai e a família que ele tinha constituído novamente. E aí vem assim algo sobrenatural, né? Eu fui resgatado por um tio. Fui morar com um tio meu. E esse tio foi meu pai. Posso dizer que foi meu pai. Ele morava em Curitiba, nós morávamos no Rio Grande do Sul. E meu pai trabalhava para a empresa dele e periodicamente ele vinha lá. E eu já havia morado com ele 1 ano em Curitiba. E aí depois, quando mudamos para o Rio Grande do Sul, eu voltei a morar com meu pai. E eu estava, não posso dizer desesperado, mas eu estava assim muito triste, muito chateado, porque não tinha vida, né?
e eu queria morar com ele. E um dia ele esteve na minha casa, e na hora de ir embora, eu lembro como se fosse agora, assim. Escrevi um bilhetinho e botei dentro da mala dele. Lembro perfeitamente. E um tempo depois, aí meu pai chegou em casa e disse que eu ia morar em Curitiba. Nossa, aquilo ali para mim foi a mega cena. Voltar a morar com meu tio, com a minha tia, com as primas, que foi a minha família. E por que eu falo que isso é sobrenatural? E aí a gente se volta para Deus, né? E vê como Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas e até nas grandes, né? Esse tio, ele não era meu tio biológico. Esse tio era irmão da mulher que o meu pai tinha casado. Um cara de um coração, tamanho do mundo. Uau. João Batista Corrêa. Ele foi assim um exemplo de vida para mim, como foi para toda a família dele, e cuidou muito da gente. Numa época assim, numa fase assim da minha vida, eu tinha 13 para 14 anos, por aí. Vim morar com ele e estava no paraíso. Né? E ali eu morei com ele, ali ele ajudou na minha educação, ali eu trabalhei com ele, aprendi muito com ele e saí da casa dele quando eu casei, né? Então, ele para mim assim foi uma pessoa maravilhosa. Coisa de Deus, né? Coisa de Deus. Tempos depois, refletindo sobre... Foi um enviado de Deus. Foi. Maravilhoso. Uau. E até hoje a gente homenageia ele, que a gente tem uma empresa, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e tem uma marca de um produto que chama JBC. Que é em homenagem a ele. João Batista Corrêa. Ele é vivo ainda, né? Não, infelizmente já nos deixou, faz tempo já. Mas ele é vivo no nosso coração. Sim. Né? E aí, voltando um pouquinho para a nossa história, sempre eu tive muitas oportunidades de trabalho, né? Eu trabalhei em grandes empresas, em boas empresas. E tudo aquilo que eu ganhava, eu entendo isso agora, depois de alguns anos, né? Eu perdia, eu jogava fora, eu mal administrava. E tive um casamento com a Lúcia, que nos deu 2 filhos, o Thales e o João Paulo. E ela já faleceu, né? E também foi uma época de tribulação, de mudança, muita mudança. Mas Deus sempre colocando alguém no nosso caminho, no meu caminho. Deus sempre abrindo uma porta, quando fechava uma, abria outra. Mas nada disso eu entendia que era de Deus. Eu não tinha o cristianismo comigo, né? Não tinha fé, não conhecia, né? De vez em quando ia na igreja, mas nada... Esse tio que te criou não era cristão, né? Desde na acepção da palavra e como a gente vê a figura hoje, não era cristão. Mas ele tinha um coração de Deus. Só o fato de ele me resgatar onde ele me resgatou e levar para casa dele, então ele era cristão, ele tinha Deus com ele, com certeza, né? E aí... Não, eu perguntei, tipo, se eu não falo, ele tinha prática de um cristão, né, não duvido. Mas eu perguntei no sentido dele ter te ensinado a palavra, não, né? Não, isso não. Tu nunca ouviu a palavra? Não, nunca ouvi a palavra, né? Esporadicamente a gente ia numa missa, esporadicamente a gente falava de Deus, né? E a gente vivia à margem do cristianismo. Entendi. Né? E aí a vida foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, e sempre eu levantava e caía. Mas assim, fui sempre muito resiliente, né? Nada me abatia, nada me abalava. E eu levantava e caía, e quando eu caía, me parecia que eu vinha mais forte, sabe? Nunca gostei de ficar murmurando, praguejando. Reclamando, sabe? Eu entendia que alguma coisa melhor viria, né? E isso veio vindo. E aí me afastei da família,
né? A gente se separou, eu e a Lúcia, ela foi tocar a vida dela, eu fui tocar a minha. Os nossos filhos já estavam na adolescência, vieram para Curitiba. Eu me afastei deles também, né? Por tudo isso que vinha acontecendo. Entendo que em alguns momentos causei para eles pequenos e grandes traumas, né? E isso veio acontecendo. Em 2005, eu vim do Paraná e vim morar aqui no litoral, aqui em Balneário Camboriú, né? Eu tinha um outro relacionamento já, que durou uns anos. E ali eu comecei um novo negócio. E o negócio prosperou, o negócio se desenvolveu, o negócio cresceu, né? Mas joguei fora também. Joguei fora. Então, tudo aquilo que a gente tinha ganho, e eu falo assim, eu joguei fora, no sentido de má administração, sabe? Acreditar muito nas pessoas. Até então, eu acreditava muito nas pessoas. Era um comércio que a gente tinha. Então, vendia, não tinha critério para vender, simplesmente vendia. Depois o cara ia vir me pagar, não pagava, enfim. E fui... O que você falou, má administração. Má administração, absolutamente. E até que em 2009 foi a derrocada, né? Então, eu posso falar muito de fundo de poço, porque eu conheço... Tu bateu o pé lá. Não, eu conheço o porão do fundo do poço. Boa essa. O porão do fundo. Tem o fundo do poço, não tem? Tem. Então, eu conheço... Mais embaixo. Eu conheço o porão do fundo do poço. Então, eu não tinha negócio, eu não tinha família, meus filhos estavam longe de mim. Eu dei milhões de motivos para eles se afastarem. E falei, meu Deus, 2009 para 2010, eu tinha 52 anos, né? O que eu vou fazer? E a situação foi apertando, e foi apertando, foi apertando. E um dia eu falei, pô, vou procurar uma igreja. Todo mundo vai para esse Deus aí, ó. Eu vou querer saber o que é esse Deus. Porque não tem mais nada para me agarrar. Meu tio era vivo, eu tinha me afastado deles também, sabe? E comecei a perambular. Ia numa igreja, ia noutra igreja, ia numa igreja, ia noutra igreja. E nada me tocava, sabe? Nada me satisfazia, assim. E eu tinha aquela mentalidade, assim, de... igreja, pastor, dinheiro. Só quer dinheiro. Essa coisa louca, né? E aí, fui numa igreja, me identifiquei com ela. Gostei muito do pastor, do culto. E a pessoa com quem eu me relacionava na época também já tinha começado a ir para essa igreja. E lá eu fiquei um tempo, fui batizado, né? E a minha vida começou a se transformar. Mas eu era, assim, incrédulo, né? Sempre fui muito, como é que chama? Razão. Entendi. Sabe? Então, o coração não me tocava ainda. E nessa fase... Tu estava ali porque tu achava que era bom, que tu precisava daquilo, mas não se rendia. Na verdade, sim, eu estava ali porque era o único lugar que eu podia ir para buscar alguma coisa. Não tinha para onde ir mais. Entendi. Sabe? Quando é o último refúgio, a última bolacha do pacote, é ali que eu tenho que ir, ali tem que dar certo, não tem como, né? Entendi. E é a minha última chance. É a minha última chance. Fora daqui, eu tô no mato sem cachorro. E foi uma fase mais difícil ainda, porque é uma coisa muito certa, né? Quando você se volta para Deus e você genuinamente quer se voltar e quer se entregar, o Jânio vem no teu ouvido e começa, né? E começa. E foi nessa fase, assim. E as coisas ficaram mais difíceis do que já estavam. Aí que eu digo que era o porão do fundo do poço. O porão do fundo. Chegou no poço, no fundo, daí depois no porão. E aí eu fui numa outra igreja, comecei a ir numa outra igreja. E a pastora lá disse que toda quarta-feira, acho que era quarta-feira. Quarta, né, que eu falei pra você? Eu acho que era quarta-feira. Tinha um culto de manhã cedo, 7 horas. Não, era segunda-feira. Segunda-feira. E quem quisesse ir nesse culto e tal. E eu estava tão desesperado que se falasse que
Deus estava na lua, eu agarrava o foguete e ia para a lua. Sabe? E eu fui no tal do culto. E chegou lá, o culto daquele dia era sobre jejum. Eu nunca tinha ouvido falar de jejum, a não ser para emagrecer. Né? Falar de jejum. E ela falou com tanta afluência, com tanta eloquência, né? E acabou o culto, eu esperei por ela e quis saber mais a respeito de jejum, né? E ela me explicou como era, para que era, como deveria ser feito, as orações e tal. E eu fui trabalhar, né? Eu falei, pô, negócio de jejum aí, ó. Eu já estou aqui na igreja, já estou procurando Deus. Eu vou fazer esse jejum. E daí eu fiz um propósito com Deus. Passei na livraria, tem uma livraria evangélica ali em Itajaí, na frente do shopping. Passei lá e comprei um livrinho do jejum. Devorei o livrinho num dia. Eu falei, vou fazer esse jejum. Se o negócio é bom, eu vou me arrumar, vou me ajeitar. E naquela época eu trabalhava muito indo para São Paulo e voltando. Trabalhava, era o que eu podia fazer, o que eu tinha para fazer para sobreviver. E aí eu fiz um propósito com Deus. Enquanto minha vida não melhorasse, ou não tivesse sinal de melhora, eu ia fazer uma refeição por dia. Bah. Sim. Eu lembro que tinha dias que dava vontade de comer uma pedra. Imagina. Sabe? Eu só almoçava. E foi. Foram 64 dias. Bah. Naquela época eu emagreci 13 quilos. Alguns que me conheciam achavam que eu estava louco, que eu estava fazendo jejum para emagrecer, sabe? E eu continuava firme, orando e pedindo a Deus. E por que eu falo que foram 64 dias? Com uma semana, uns 10 dias antes, veio um sinal. Eu recebi um sinal, né? E eu estava tão ruim, né, que eu falei, mas será que é verdade mesmo? Será que a coisa está começando a melhorar? E aí falei com Deus. Falei, Senhor, eu não quero duvidar, né? Eu não tenho intimidade contigo. Mas parece ser um sinal. Se for isso mesmo, e não for do inimigo, me manda outro sinal. E continuei. Passou mais uns diazinhos assim, não tenho certeza, uns 3, 4 dias. Veio mais um sinal. Falei, meu Deus do céu, será que é verdade? Aí me voltei para Deus, conversando com Ele, orando. E falei para Ele de novo. Eu não estou duvidando. Só que eu preciso de mais um sinal. Não é que eu estou duvidando. Eu não estou duvidando, mas é que tem sido tão bom. As coisas estão começando a acontecer. E eu me manda mais um sinal. Ele mandou. E assim, um sinal que foi uma porretada na minha cabeça. E tu continuou com o jejum? Eu estava com jejum. Não abri mão. E tu pode contar como é que é esse sinal? O primeiro sinal, eu estava indo para São Paulo. E ali tem a famosa Serra do Azeite. E eu sempre gostei de velocidade. E tinha um carro assim, simples, mas bom de andar. E no final da Serra do Azeite, até hoje tem umas placas lá que é muito perigoso e tal, tá? Eu fiz uma curva e o carro foi tranquilo, fiz a curva, estava em alta velocidade e no final da curva eu vi, ali tem muita plantação de banana, né? Eu vi uma plantação de banana e saiu de dentro da plantação de banana uma pessoa mesmo. E veio na beira da pista e acenou para mim, sabe? Como se estivesse querendo pedir carona. Mas não era um aceno pedindo carona. Era um sinal de Deus que as coisas estavam começando a melhorar, sabe? Eu não tinha intimidade para entender isso, fui entender depois, né? E fiquei com aquilo na cabeça, falei, será que está pedindo carona? Será que está o quê, né? Daí alguém veio lá e bateu na minha cabeça, assim, ó, as coisas estão melhorando. Eu falei, meu Deus do céu. Ah, você ouviu a voz do Espírito falando. Uau. As coisas estão melhorando. Continua. As coisas estão melhorando. Aí fui, segui, fiz a conversa com Deus, falou, será que é verdade mesmo? Me dá outro sinal.
me dá outro sinal. Aí, passou uns 3, 4 dias, eu voltei para casa. E aí eu estava andando ali no centro de Itajaí e tinha um mendigo, sabe? E eu não dava bola para mendigo, não tinha nem o que dar para eles, né? E eu passei ali na Hercílio Luz, no calçadão, e ele estava sentado assim, daí ele falou, era um sábado de manhã, bom dia, tá bem as coisas, né? E tá melhorando. O mendigo falou. É. Eu falei, meu Deus, não pode ser verdade. Porque era tanta coisa ruim, sabe? Era um pacote de problemas. Não, é um pacote de problemas, sabe? E aí eu fui ali no ferry-boat, parei ali, tem um... Como é que chama? Um alambrado ali, um negócio de ferro ali para não cair dentro d'água, né? E fiquei ali parado, pensando, falei, senhor... E foi a hora que eu disse, eu não quero duvidar, né? Mas me manda um outro sinal. E eu estava lutando muito, que estava com problema de dívida, sabe? Incredulidade de tudo que é lado, não tinha dinheiro, não tinha nada. Estava lá no porão. Estava lá no porão ainda. Tá? E não tinha nem olhado para cima, que a porta estava aberta e não tinha visto. Aluguel atrasado. Não dava nem para ver o céu. Não dava nem para ver o céu, né? Ai, ai. Então, aluguel atrasado, tudo empipinado. Tudo empipinado. Tinha comprado apartamento, tinha um monte de prestação atrasada, tentando renegociar com a construtora. Nada dava certo. E daí passou mais uns dias, né? E a gente fez um negócio. Consegui fazer um negócio depois de muito tempo, né? Naquela época eu vendia pneu, né? E consegui fazer um negócio que eu ganhei uma grana, assim, considerável, sabe? E eu nunca tinha dado dízimo na igreja. Nunca tinha ofertado na igreja, sabe? E naquele dia eu disse, eu vou dar o dízimo. E ao mesmo tempo, o capeta falou assim, mas vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro. Não, eu vou dar o dízimo. Eu vou dar o dízimo. E fui na igreja, né? E dei o dízimo. Quando eu saí da igreja, isso era um domingo à noite, chovia muito, ali no Mevan, em Itajaí, né? Eu frequentava o Mevan nessa época. Chovia muito. Quando eu atravessei a rua e eu entrei no carro, aí parou a chuva, sabe? E Deus disse para mim assim, a partir de amanhã é um novo dia. Uau. É. A partir de amanhã é um novo dia. E eu fiquei com medo. Fiquei com medo de sair do jejum. E não ouvir mais a voz de Deus. E não ouvir mais a voz de Deus. Falei, meu Deus, eu saio ou não saio? E daí, acordei de madrugada. Estava com muita fome. Muita fome. Esperei amanhecer o dia. E daí, antes eu orei e falei, bom, se for isso mesmo, Senhor, me diga que é isso mesmo, né? Aí eu fui tomar um café e tomei um café em paz. A partir dali, tudo mudou, sabe? Uau. Tudo mudou. Tudo aquilo que eu ganhei nesses 52 anos, e eu estou falando de bens materiais, né? Sim. E que eu joguei fora. Eu falo que eu joguei fora porque muitas vezes, Deise, muitas vezes, inúmeras vezes, eu sempre culpava o outro. Sim. Ah, não deu certo porque ele me enganou. Ah, não deu certo porque ele me roubou. Ah, não deu certo porque... Sabe, eu sempre culpava o outro. A minha muleta era o outro. E, na verdade, a minha muleta era eu mesmo. Então, a partir do momento que eu entendi, que eu reconheci que o problema era eu, sabe? Também isso me ajudou bastante. Então... É porque assim, ó, enquanto o problema é do outro, tá cômodo, porque você não pode fazer nada. Agora, quando você enxerga, porque sempre é a gente, né? Nunca tem a ver com o outro, é sempre com a gente. Sim. Quando você enxerga que não é minha responsabilidade, aí tá nas tuas mãos. Aí você é obrigado a fazer alguma coisa. Eu entendi que as escolhas que eu fiz foram mal feitas. Né? A grande maioria delas. A grande maioria delas.
Então, foram decisões minhas, foram escolhas minhas, foram inconsequências minhas. Uma coisa eu tenho assim comigo e fico bem tranquilo, eu nunca usei de má fé, sabe, para prejudicar o outro propositalmente. Muitas vezes errei de boa fé, né? Mas isso não conta. Então, assim, a partir desse momento as coisas começaram a melhorar. E tudo aquilo que eu perdi, que eu joguei fora durante 52 anos, de uma forma abundante, Deus começou a devolver. Aí eu falo Deus porque eu sozinho, naquela época, né? E até hoje, eu e a Nani juntos, por nossa vontade, por nosso conhecimento, por nossa experiência, por nossa determinação, não conseguiríamos o que a gente tem hoje. Pelo esforço do teu braço? Não. Muitas vezes a gente se trai conversando, se pega conversando, né? E, puxa vida, Deus tem feito tanto, né? E quanto mais a gente faz por Ele, parece um jogo, né? Parece um jogo. Quanto mais a gente faz por Ele, mais Ele devolve. Ele não fica devendo nada para ninguém. Não. Então, assim, viver com Deus, viver na dependência de Deus, sabe? É maravilhoso. Então, isso vem nos resgatando, sabe? Vem nos resgatando e faz com que a gente, a cada dia, agradeça mais ainda. Muitas vezes a gente ora, a gente não vai dormir sem orar, eu e a Nani. Se eu estou viajando, um liga para o outro. Hoje é teu dia de orar, hoje é meu dia de orar. Se a gente está em casa, a gente ora junto, né, na hora de dormir. Às vezes eu estou lá meio sonolento, mas a gente ora. Às vezes a Nani também está cansada, ela ora. Às vezes ela faz uma vigília. Sabe? É maravilhoso. Muito maravilhoso. E nessa fase que eu comecei que eu me voltei para Deus, teve um momento também que eu refleti e falei, puxa vida, né? O que foi minha vida até agora? E comecei a fazer uma expiação daquilo que eu tinha feito. Dos erros, das consequências, sobrepujar tudo isso, né? E tinha dias assim que eu ficava num baixo astral, ficava assim para baixo mesmo, sabe? Pensando naquilo que eu tinha feito, que parecia que não era eu, que era outra pessoa, sabe? Tanto para mim quanto para algumas pessoas que eu amava tanto, né? E aquilo ali foi me transformando, sabe? Me transformando. E eu consegui, graças a Deus, me libertar disso. Que quando eu comecei a fazer essa minha expiação, eu lembrei de muitas coisas que eu já havia feito, sabe? E nenhum crime eu cometi. Sim. Né? Nenhum crime, graças a Deus, nenhum crime eu cometi. Mas de tratar as pessoas, né? Eu não tinha humildade, eu era, assim, excessivamente prepotente, sabe? Soberbo. Eu consegui enxergar tudo isso, sabe? Então, eu lembrava de passagens, de acontecimentos, de coisas que eu havia feito. Eu falei, meu Deus, mas só fiz coisa errada nesse ponto, né? E eu tenho que melhorar. E daí, assim, para mim, assim, ó, ou é ou não é. Eu não tenho meio termo, sabe? É que assim, né, Paulo, depois que a gente entende que o nosso padrão é Cristo, toda a nossa conduta, ela é baseada nisso, né? Se mede por isso. Então, de repente, aquilo que aos olhos das pessoas pode não ser nada, mas para nós é muito. Para nós é, porque não é o padrão dele, sabe? Não é. E assim você é constrangido, né? Você é constrangido. Não é igual, por exemplo, quando a gente faz uma grosseria, por exemplo, com alguém, né? E a gente se sente mal, se sente constrangido, né, com aquilo. E aí você vai lá e pede perdão pra pessoa. E de repente a pessoa nem entendeu aquilo como uma grosseria. Ou entende que, também não é pra... Normal, não é pra tanto. E aí você fala, né, não é sim, porque você pode não se importar, mas não é o padrão de Cristo. Não
Não é. E a gente... Né? Eu tenho comigo Filipenses 3, 12, 14. Carta de Paulo, de quem eu sou xará, né? Porque ele veio bem antes de mim. Por isso que eu falei que é profético esse nome, do apóstolo Paulo. Ele diz mais ou menos isso. Quanto a vós, não sei se já alcançou, mas quanto a mim, eu olho para frente, deixando para trás aquilo que não é bênção, aquilo que não é de Deus. E eu prossigo para o caminho, no alvo, buscando aquilo que Deus tem melhor para mim. Exatamente. Então, isso é uma constante. Isso é uma constante. Porque o que acontece? Nessas fases difíceis, é o propósito de Deus. Ele quer moldar você, ele quer transformar você. Exato. E se você fica relutando, a partir do momento que ele quer fazer isso e você deu abertura para fazer, porque ele só faz se você der abertura, Exato. né? É um processo. É um processo, para mim, foi muito doloroso. Pela maneira que eu era, pela pessoa que eu era. Para mim foi muito difícil, mas eu queria. Eu sempre quis. Quando eu entendi que tinha que ser desse caminho, eu me entreguei de corpo e alma. E é um processo, né? E se você não passar pelo processo, você não vai alcançar o propósito de Deus na tua vida. Não tem como. Essa fase não é um jogo que você pula de fase. Essa fase você obrigatoriamente tem que passar para moldar você de uma forma melhor. O ferro, né? Ou é o barro que ele quebra e constrói novamente. A altura do varão perfeito, né? Que ele diz que a gente é a imagem e semelhança, né? Exato. Quisera eu um dia conseguir ser a imagem e semelhança dele. A gente busca todos os dias, né? Então... Mas é essa construção, né, Paulo? A gente está em constante construção, né? Tem que estar. A construção dessa imagem do varão perfeito. Né? Às vezes você pega pessoas assim, diz, eu já estou com mais de 50, já estou com mais de 60, eu não vou mudar, eu não quero mais nada, tá tudo bom para mim. Para mim, cada dia é um dia novo, e cada dia eu tenho que viver algo novo, fazer algo novo e fazer algo melhor do que eu fiz ontem, pior do que eu vou fazer amanhã. Eu penso assim. Exatamente. Sabe? E é uma luta isso, constante. Né? Eu converso bastante com a Nani, que é com quem eu mais converso, né? E ainda hoje eu me traio, às vezes, falando ríspido com uma pessoa, né? Ou tendo algum ar de falta de humildade ou de soberba, e na hora eu me constranjo com isso. Eu fico constrangido, fico chateado. Não, mas eu sei que isso vai passar. E à medida que o tempo anda, cada vez menos isso. Então, eu creio que eu estou no caminho certo. Né? E durante essa caminhada toda, em 2014, eu conheci a bênção da minha vida na Terra, que é a Nani. A Nani. Ela é uma bênção mesmo. Ela é uma bênção. Ela é uma bênção para mim, eu creio e tenho certeza que eu sou uma bênção para ela. Amém, eu também creio. Nosso início foi maravilhoso. Que bom. A gente tinha só um amigo, tem até hoje, né? Só uma pessoa que era comum para nós dois. E nós estávamos um dia num churrasco lá em Zimbros, da igreja, e eles estavam lá, o casal, o Pablo e a Chia. E o Pablo olhou para mim e falou assim, ô Paulo, eu tenho uma amiga que dá certinho para namorar com você. Eu falei, o Pablo é Paulo, né? Pablo é Paulo. Falei, Pablo, para com isso. Vai arranjar namorada para mim, eu não quero nada. A essa altura, né? A essa altura. Não, mas dá certinho para você, cara. Eu vou ligar para ela. Sabe que comigo aconteceu a mesma coisa? Foi um amigo também uma amiga, né, em comum, que falou, não, nossa, mas eu tenho um papo perfeito para você. E daí eu disse, não liga para ela não, que se você ligar para ela eu vou embora. Se você ligar para ela eu vou embora. Falei para ele. E eu tinha ido de moto, olhei para minha moto que estava no canto, eu pego a moto lá e sumo daqui, eu não quero arranjar namorada, não, para com isso. E ele ligou para ela. Ela meteu a boca nele também. Coitado. Não é fácil essa vida de naquela época ela estava trabalhando, fazendo plantão, né? Que ela trabalhava no imobiliário. E o tempo passou um pouquinho e eu fui na casa dele uma sexta-feira à noite, ele fez um caldo lá. Vamos lá em casa tomar um caldo e tal. E aí ele ligou para ela de novo. Para ela ir lá na casa dele, que eu estava lá. Daí ele falou, Pablo, para com isso, cara. Daí ela disse que não ia. E disse, ela tá lá
no projeto lá de morador de rua e ela não vem. Daí eu perguntei, mas que projeto é esse de morador de rua? A Nani com uma amiga e a filha da amiga, na sexta-feira à noite, se juntavam as 3. E ali numa cozinha de uma igreja ali na Vila Real, eles faziam uma panela de risoto. Uhum. Aí dava 20, 25 marmitas, 30 marmitas. E quando acabava, botava no carro e saía pela rua, achando a pessoa para doar o alimento, os moradores de rua, né? E eu achei legal e falei para ele, ó, se ela quiser eu posso ajudar também. Eu acho legal isso, né? Aí ele conversou com ela, a gente começou a conversar, eu e ela, e na próxima sexta-feira eu fui lá. Ela bem desconfiada, né? Isso aí é fogo de palha, não vai ajudar, não vai dar em nada. E abracei a panela lá, fizemos, e fomos para a rua, fazer a distribuição. Então a gente começava ali aqui em Balneário, né? Uhum. Ia em Camboriú, começava em Camboriú e vinha para Balneário. Quando sobrava alguma coisa, a gente ia até Itajaí. Então acontecia às vezes de meia-noite não ter mais nada, ou 2 horas da manhã, ou 3 horas da manhã, e era toda sexta-feira. Época de inverno, época de chuva, qualquer tempo. E aquilo ali foi crescendo, foi prosperando, e maravilhoso. Você encontrava pessoas assim que não tinham se alimentado o dia inteiro. Uau. Puxando carrinho de reciclagem, sabe? Ou dormindo embaixo de uma tenda, ou embaixo de uma marquise, ou num cobertor, sabe? E muitos deles cristãos, cristãos afastados. A gente encontrava pessoas que um dia ali no camelô, uma noite, uma madrugada no camelô, e a gente levava uma oração também para fazer para eles. Ele disse para mim, você quer falar de Deus? Então vamos falar de Deus. Espera aí. Foi lá no carrinho dele, pegou a Bíblia e começou. Me deu uma aula. Falei, isso aqui que é Deus, ele disse. Mas tá bom, você pode ir embora. Eu vou pegar a marmita, eu vou comer e tal. Daqui a pouco eu vou dormir. Assim, ó, é chocante a necessidade que existe, sabe? As pessoas estão retalhadas. As pessoas, assim, estão desacreditadas, né? É um povo, muitas vezes se olha um morador de rua e diz, é um bandido, é um ex-bandido, é um criminoso. Não, ele só não teve oportunidade, ou ele teve um desvio, um desequilíbrio na vida dele que atacou a psique do cara e ele desvirtuou, sabe? E aquilo ali a gente foi se conhecendo, né? Isso aconteceu em abril, maio de 2014. A gente foi se conhecendo e conversávamos, né? E eu me encantei com ela. Mas também assim, perguntando para Deus, será que é, será que não é? Né? Que eu tinha saído de um relacionamento assim... Conturbado, né? Mas é aquele teu velho eu, né? O velho eu. Até então eu não entendia. Exato. Né? E começamos a conversa e conversando. Um dia eu chamei ela para almoçar. Vou contar, amor. Chamei ela para almoçar e a gente foi almoçar e eu disse, olha, eu quero te propor que a gente ore junto para ver se é bênção e a gente possa namorar, né? Eu tinha 53 anos. Ela tinha 41. Ela também tinha tido um casamento já. E a gente começou, ela, concordou, né? Meio assim, surpresa, né? E a gente começou a orou, e depois de um tempo, a gente começou a namorar, dia 5 de julho de 2014. Em 16 de outubro de 2014, a gente casou com um pastor numa igreja lá em Foz do Iguaçu, um pastor daqui. E dia 8 de novembro de 2014, a gente casou no civil. Ai, que legal. Um casamento... Vai fazer 10 anos agora. É botas isso aí, né? 10 anos. E dali para frente, já tinha começado o processo. E dali para frente, a gente comenta hoje, né, que era ferro afiando ferro.
Né? Foi assim... Desafiador. Muito. Como muito, todo relacionamento é, né? Muito. Mas para nós, assim, era desafiador. Era coisa de Deus. Porque se não fosse de Deus, não tinha suportado. Sim. Sabe? E a gente começou a trabalhar junto, recomeçando a trabalhar, né? Eu tinha perdido e jogado aquilo que eu tinha. Ela tinha sido demitida da empresa que ela trabalhava. E aí nos juntamos para fazer um novo negócio, né? Foi da onde veio o atual negócio que o vocês atual têm. negócio, a JBC Stories. Então, assim, Daisy, a gente tem que reafirmar sempre a palavra de Deus, sabe? A gente tem que orar todo dia, a gente tem que pedir a Deus todo dia, agradecer a Deus todo dia, agradecer muito mais. E uma coisa que Deus nos ensinou, né, é transbordar na vida do próximo. Porque a gente, para nós mesmos, a gente tem tanto que não precisa. Não precisa, sabe? E quando você atende a viúva, atende o órfão, atende o necessitado, o desfavorecido, eu creio que Deus se alegra muito. Com certeza. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Sim, tem muitos que... Eu vi isso muito, né, no início da minha conversão, que negociam com Deus. Eu mesmo negociei, né? Ó, pai, se eu fizer isso, tu me dá isso. Não, eu cheguei ao cúmulo de, logo na minha conversão, eu estava tão no fundo, no porão, né? Que eu disse para Deus, olha, se tu me der isso, eu vou resolver minha vida e eu vou dar uma grande parte para a igreja. Aí depois de alguns anos eu fui adquirindo entendimento, falei, meu Deus, cara, que burro que eu fui, né? Deus devia estar olhando para mim assim, pô, não preciso nada do que é teu, cara. Ele não precisa, exatamente. Não preciso nada do que é teu, quem precisa de alguma coisa é você, né? Mas tudo bem, você não sabe ainda, você vai saber. Então, aquele que não oferta, aquele que não dizima, sabe? Preocupado se o pastor vai usar, se a igreja vai aplicar, se alguém vai receber. Cara, não se preocupe com isso não é da sua conta. O teu negócio é com Deus, a tua vida é com Deus. Exatamente. Se aquilo que você está ofertando, se aquilo que você está dizimando, se aquilo que você está dando do teu coração, sabe? Vai ser bem aplicado ou não, quem recebeu é que vai se entender com Deus. A tua parte você fez, sabe? Então, muitas pessoas têm a prosperidade batendo na porta e não abre a porta, sabe? Quer receber primeiro para depois dar. Mas ainda que você não tenha nada ou que você tenha uma moeda, dê essa moeda, sabe? Dê essa moeda. Que vai vir 2, vai vir 3, vai vir 4, sabe? Então... Isso a alma generosa prosperará, né? Meu a palavra Deus, fala, né? Meu Deus. Mas eu vejo assim, Paulo, que em tudo, assim, tudo Deus vê o coração da gente, né? Ah, com certeza. Em toda a história, né, da Bíblia, você vê lá de Gênesis, Apocalipse, em tudo. Ele busca as pessoas de coração ensinável, né? De coração moldável, aperfeiçoável, né? Coração bondoso, né? Aquele coração humilde. E assim, ó, não adianta você falar que você tem fé da boca para fora. Exatamente. Você tem que ter fé do coração. Ele busca os arrependidos. Jesus veio pregar um evangelho de arrependimento, né? Então, se a gente não tem esse coração... Assim não adianta frequentar os bancos da igreja, não é sobre isso. E ele cuida de detalhes da vida da gente, né? Já aconteceu diversas vezes onde eu não vi a saída pela minha mão, pela minha capacidade, pela minha cabeça, pelo meu conhecimento, entregava para ele, sabe? E assim, ó, do nada aparecia a solução. Aparece a solução, sabe? Do nada. Então, o que falta para as pessoas, na verdade, eu creio que é fé, sabe? E as pessoas tinham que estudar sobre a fé. Fé
Ou tu tem ou tu não tem, né? Porque não adianta assim, eu tenho fé, mas eu não dou um passo no precipício. Não, mas se você tem fé, você dá o passo no precipício. Porque você sabe que Deus vai botar o chão embaixo. Você pisa na ponte sem enxergar a ponte. Né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é preponderante na vida com Deus ter fé, acreditar nele, que ele é o Deus do impossível, que ele é o Deus sobrenatural, é o Deus sobre todas as coisas, sabe? O Criador do céu e da terra. É o Criador do céu e da lá. terra, tudo que está embaixo do céu, tudo que está acima da terra, tudo é dele, tudo é criação dele, sabe? E ainda hoje, assim, para a gente fazer alguns negócios, tanto eu quanto a Nani, a gente ora, a gente consulta. A Nani, nesse ponto, ela tem uma forma diferente, ela ora mais e espera respostas, né? Eu converso com Deus e espero sinais. E uma coisa que se eu estou em paz com o meu coração, sabe? É para você fazer. É para fazer. E assim, não tem nenhum que eu fiz até hoje e deu errado. Agora, já aconteceu o inverso. De você fazer mesmo... Eu também já fiz isso. Ai, meu Deus, como é triste. Não. Aconteceu o inverso. O pote de ouro está na tua frente. Ai, é muito triste. Sabe? E você vai pegar aquele pote de ouro e o Espírito Santo diz, não pega isso. E aí você recusa. E fica em paz do mesmo jeito. Então não é para pegar. E as pessoas às vezes não entendem isso. Vê aquele pote de ouro, aquela coisa maravilhosa e pega. E na verdade é uma bandeja do diabo. Então, e sabe que uma vez conversando com uma irmã, ela é tão querida, tia Isa, e ela é missionária, né? Ela é uma senhora, uma querida. E ela falou, ela contou um testemunho, um pedaço, né, de um testemunho dela para mim. Ela mora em Curitiba. E ela falou assim, filha, o diabo sempre vai te trazer alguma coisa numa bandeira de ouro. Não vai ser uma coisinha chumbrega assim que vai te oferecer. Né? Vai vir numa bandeira de ouro, mas é podre o que está lá. Mas é real. É real. É a tua ruína. E isso aconteceu com ela. E ela tem assim uma intimidade com o Espírito Santo daquela assim da gente invejar, sabe? Então ele fala muito com ela assim. E aí o Espírito Santo falou para ela, falou, olha, vai acontecer isso, mas você não vai aceitar. E veio numa bandeja de ouro. E Deus falou para ela de várias formas, usou várias para dizer, não, é isso aí, não é para aceitar, isso aí, não é. E assim, eu falo sempre, vou continuar repetindo, né? Ele cuida dos mínimos detalhes. Não, e mostrou para ela onde que ela estaria, o que aconteceria com ela se ela aceitasse. Gente, olha, que ela estaria na cama de um hospital. Agora eu não viajo tanto com o nosso pessoal da área comercial, mas eu viajava bastante. E quando nós começamos a empresa, era eu e a Nani mais 2 pessoas, né? Hoje nós somos, se eu não estiver errado, em 48. Uau! Temos algumas filiais e Deus tem nos abençoado. Amém. Mas quando eu viajava com o pessoal do comercial, às vezes a gente estava em algum cliente negociando e era uma coisa boa que estava rolando, que estava acontecendo e tal. Parecia bom, né? Parecia perfeito. E chegava numa hora eu dizia, vamos embora. O cara não entendia nada. Ou eu desconversava e já não queria mais fazer o negócio e tal. E aconteceu uma vez lá em Criciúma, que eu disse pro rapaz que estava comigo, hoje não trabalha mais conosco, vamos embora daqui, que não vai dar nada certo. E era um negócio de vulto naquela época para nós. E o cara não entendeu nada. Falei, levanta e vamos embora. O cliente tinha saído para atender um funcionário deles. Vamos embora. A hora que ele chegar, dá tchau e vamos embora. E aí ele chegou, a gente deu tchau, ele também não entendeu nada. Entramos no carro e o cara veio me cobrar. Ô Paulo, um negócio desse, o amigo, não é para nós fazer. Isso aqui é bom hoje, amanhã vai dar problema. Entenda dessa forma. E não adianta, eu não quero fazer o negócio. Nem tudo que reluz é ouro. Então acontece isso também. E alguns negócios maiores que a gente tem feito, muitas vezes a gente recusa, e outras vezes a gente aceita, não tendo a certeza de como vai ser lá na frente, só tendo a certeza que vai dar certo. Não sabemos dos detalhes, mas sabemos que vai dar certo. E dá certo, porque ele está no negócio. E quando Deus está no negócio, pode fazer. Então, essa dependência a gente não abre mão,
essa dependência, a gente quer ser cada vez mais dependente, né? A gente quer cada vez mais servir ao reino de Deus. Com certeza. A empresa que a gente tem, ela nasceu com esse propósito, né? De, como é que chama? Transbordar na vida das pessoas, sabe? Para nós não é importante o negócio em si. Para nós não é importante a materialização em si. Para nós é importante que as pessoas que estão conosco cresçam e prosperem também. Eu digo para o nosso funcionário que não tem graça a gente andar de avião e ele está andando a pé, Sim. sabe? Então a gente quer prosperar junto. E uma coisa muito interessante que Deus cuida também para nós são as pessoas que trabalham conosco, são as pessoas que andam conosco. Ele escolhe, né? Ele escolhe. A gente pede e ele escolhe. Eu sinto isso também. E quando tem alguém que não está dentro do contexto daquilo que a gente preconiza, ele tira. Ele tira. Acontece. Essa é a minha realidade. Ele tira. Ele traz e ele leva. Então, assim, E é tremendo isso, né? Eu Deus, acho maravilhoso viver isso. E assim, ó, no nosso meio, né, a gente vê algumas pessoas que sofrem e a gente comenta, né? Por que não se entregam para Deus, gente? Pelo amor de Deus. Tá tão fácil de resolver. Né? Tem algumas pessoas mais próximas, assim, mais íntimas da gente. Mas sabe o que impede, Paulo? O orgulho. Por isso que eu te falei, é só um coração humilde, Paulo. Um coração quebrantado, sabe? E assim, ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. E esses que não têm o coração quebrantado, esses que não têm humildade, eu era um deles, vim pela dor. Não vim pelo amor, sabe? Mas Deus viu o teu coração, né? Exatamente. Na verdade, ele já conhecia e já cuidava de mim. E eu não sabia disso, né? Depois é que fui. E outra coisa que tu tá falando aí me veio, que você contou a tua história e disse que você quebrou, conheceu o porão por falta de administração. E hoje Deus confia em você riquezas porque vê em você um grande administrador. Amém. Porque Deus é investidor, né? Sim. Ele investe em pessoas. Te deu um denário, você devolveu com 5 e ele te deu mais. Não, então eu vou te dar mais 10. E quanto mais ele der, ele sabe que quanto mais a gente vai devolver. Exatamente. Sabe? Então isso não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. É o que eu disse um pouquinho, uns minutos atrás, né? A gente passa por uma situação hoje que a gente jamais pensou, jamais imaginou, sabe? Mas é porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Nem a o coração vontade dele. sentiu. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, assim, gente, viva na dependência de Deus. Para de ser cabeçudo, sabe? Se entrega de uma vez. Pelo amor de Deus. Quanto mais tempo... É um cabeçudo aqui falando, um ex-cabeçudo. É um ex-cabeçudo. Um ex-cabeçudo falando. Para de ser cabeçudo. Sabe? Quanto mais tempo você demorar, menos tempo você vai ficar com ele, sabe? Menos tempo você vai ter para desfrutar daquilo que ele tem para você, sabe? Só basta você confiar. Você não confia no seu amigo da rua, você não confia no seu amigo da escola, você não confia no seu namorado, no seu marido, na sua esposa. A gente confia na meteorologia, pensa. Você confia naquele cara do tempo lá, amanhã vai chover, amanhã vai dar enchente. Você sai com o guarda-chuva. Sai com o guarda-chuva. Olha que fé. Sabe? Pô, você confia nele, confia em Deus, confia no sobrenatural, confia no invisível. Naquele que te criou, né? Confia naquele que cuida de você desde a fundação do mundo, sabe? E as pessoas, você vê assim, gente que está peregrinando, gente que está patinando a vida toda, sabe? A vida toda. A gente tem na família uma pessoa queridíssima nossa, maravilhosa, e a gente vê que está ali, sabe? Se mordendo, se corroendo, se lamentando, sabe? E eu falei, gente, pelo amor de Deus, se entrega pro cara. O cara é o cara, meu. Não tem outro melhor, não tem outro melhor, sabe? Mas você tem que acreditar e tem que ter fé, do mesmo jeito que você tem fé no cara do tempo, sabe? Que diz que vai chover e daí não chove. Daí amanhã você vai falar o quê pro cara do tempo? Né? Ó, você errou, hein? Você errou, tá? E Deus não erra. Mas é que o satélite não estava localizado bem, tá? E uma outra coisa,
é o tempo de Deus, né? Ah, sim. Isso é maravilhoso. O tempo de Deus. A gente tem o nosso tempo, o nosso cronômetro, e você coloca as coisas para Deus e pensa que vem no teu tempo. Ah, sim. Né? São duas coisas bem importantes. O tempo de Deus e a maneira como Ele te atende. O tempo é dele. Você tem que pedir e sossega. O tempo é dele e é do jeito dele, não é do teu. E é do jeito dele. E assim, a solução vem... Você imagina diversas opções. Até dá para Deus, ó Deus, pode ser assim, 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 assado. Né? E ele vem, joga tudo fora e te entrega de outro jeito. Bem de uma melhor. forma inimaginável. E aí você fala assim, nossa, que milagre. Não, é Deus agindo. É Deus agindo, sabe? Então, se entreguem. Não tem outra solução. Amém. Se entreguem. Que bênção. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço, eu espero ter contribuído. Muito. Eu tenho certeza que assim como a minha fé foi edificada, eu tenho certeza que das pessoas que estão nos ouvindo também. Amém. Eu fico feliz. Eu fico feliz. Nas pessoas certas, sabe? né? Eu falo que a gente é o semeador, né? Quem faz essa semente germinar é o Espírito E que Santo. eu possa, assim, ter transmitido uma mensagem para aqueles que não me conhecem, de sinceridade, de pureza, de crença em Deus no Todo-Poderoso, sabe? É Ele acima de tudo, 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 tudo. E aqueles que me conhecem, que conheceram o velho Paulo, que hoje talvez não convivam comigo, mas que é o novo Paulo, é o Deus do milagre. Porque se Ele mudou a minha vida... Ele pode mudar... De qualquer um. A sua que está nos ouvindo também. Ele pode mudar a sua vida. Exatamente. Pode mudar a sua vida. Você só tem que se entregar para ele. Ele pode e quer, né, Paulo? Ele quer. Mas aí é você que não quer. Aí se você não quer, ele não vai. É a gente que tem que querer. É verdade. A gente tem que querer. A gente tem que querer. Então, eu quero. E quando ele entender que você quer genuinamente, é um rio transbordando. É isso aí. É um rio transbordando. Ele disse, né? Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Isso aí. É isso aí. Ok? Obrigada, viu? Obrigado, Deise. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Que do teu interior fluam rios de águas vivas. Eu creio. Amém. Obrigada, viu? Tá. Sobre a tua vida, da tua casa, dessa mulher maravilhosa, essa auxiliadora idônea. Né? Esse presente que Deus te deu. E esse presente que você é também na vida dela. Eu quero transmitir uma mensagem para os meus dois filhos, o João Paulo e o Thales. O João Paulo está comigo, trabalhando, nos ajuda bastante. O Thales esteve conosco, não deu certo. Hoje nós estamos afastados, não nos relacionamos. Mas eu creio que Deus está fazendo a obra. Amém. Na minha vida e na vida dele, para recuperar a nossa relação. E eu quero dizer para o João que eu amo muito ele. Ele sabe disso. Quase que todo dia eu digo isso para ele. E na mesma intensidade eu quero dizer isso para o Thales. Que eu amo ele e penso nele todos os dias. Amém. Amém? E deixar um beijo para a Nani, minha benção. Minha companheira, minha auxiliadora. É isso aí. Obrigada, Obrigado. Paulo. Obrigada, viu? Obrigado. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá. Amém. Amém. Que lindo, né, Paulo?